Oi, pretinhas! Bora para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é respondendo perguntas. Solta a vinheta. Pretinhas, quanto tempo que eu não faço um vídeo aqui respondendo perguntas para vocês? Eu tava fazendo planejamento dos vídeos pro YouTube, tanto do TikTok, Instagram e tanto daqui do YouTube. E quando eu sentei para poder fazer o planejamento do mês de abril, não, de maio aqui pro YouTube, eu vi que assim, tinha meses que eu não fazia esse quadro aqui no canal de responder perguntas para vocês, tipo assim, meses mesmo. Então eu falei assim, gente, eu vou ter que fazer porque tem muito tempo que a gente não faz. Então, estamos aqui novamente com esse quadro que vocês gostam bastante. Tem um resultado muito bacana esses quadros aqui no YouTube pra mim. Então, estou aqui fazendo e também para poder atualizar aí as perguntinhas de vocês. Selecionei 10 perguntinhas e eu vou responder aqui agora no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Qual maquiagem você fez e se arrependeu? Gente, uma maquiagem que eu fiz e que eu me arrependi, eu creio que é uma maquiagem que eu fiz há uns anos atrás. Eu ainda não era maquiadora. Acho que eu deveria ter uns 13 anos. Acho que eu devia ter uns 13 anos. E eu fiz uma maquiagem com a boca preta. A boca preta, e aí eu fiz um delineado. Eu não sei se eu já contei isso aqui, não tô lembrando agora, é tanto vídeo, mas eu fiz, assim, uma boca preta e um delineado preto com o delineado prata, entendeu? E aí, assim, nossa, na hora que eu fiz, eu achei belíssimo. Tirei foto, achei belíssimo, postei achando que eu tava arrasando. Passou uns meses, eu fui ver minhas fotos, falei assim, gente, isso aqui ficou horrível. Que vergonha. Nada contra, tipo, batom preto. Eu acho que é uma coisa, assim, belíssima no mundo da maquiagem. Mas, assim, na época, não era maquiadora nem nada, não sabia, assim, essa questão de como fazer a questão do batom preto, enfim. E aí, fiquei com vergonha, apaguei, inclusive, a foto, porque eu fiquei com muita vergonha. Mas, assim, quem sabe ainda esse ano eu não pego e tento fazer de novo batom preto, entendeu? Só que agora com mais técnica, né? Porque agora eu tenho mais técnica pra poder fazer, mas assim, não. Eu fiquei com vergonha. Bora pra segunda pergunta. Já saiu com a maquiagem toda errada? Gente, eu acho que uma vez que, tipo assim, não foi que eu saí com a maquiagem toda errada, mas eu saí com uma coisa errada na maquiagem, que foi, eu ainda também não era maquiadora na época. Eu tava aprendendo a colar cílios. E assim, gente, hoje eu posso ser, vamos colocar assim, fera em tudo, porque eu acredito que hoje eu seja fera em tudo, eu domino, assim, tudo que eu faço, assim, na maquiagem, eu domino. Tem gente que fala assim, qual é a parte mais difícil de maquiagem pra você? Tem gente que me pergunta qual que é. E eu falo assim, não tem, porque assim, eu treino tanto, porque eu sempre quis isso, sabe? Treinar, estudar, pra eu poder ser fera em tudo. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, assim, hoje é super tranquilo. Mas antes, teve a época que, tipo assim, eu era péssima no delineado e, assim, eu ficava até um pouco nervosa quando chegava a parte do delineado da maquiagem. E olha que, tipo assim, gente, eu sou alucinada com delineado. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer na maquiagem. E eu lembro que quando eu era novinha, era a coisa que eu mais queria aprender a fazer. Então, tipo assim, teve a época que eu ficava na luta pra poder aprender a fazer delineado e hoje eu domino. E claro que teve a época também que eu tava tentando aprender a colar cílios. Entendeu? Eu acho que eu tava aprendendo a colar cílios, acho que um ano antes. Eu acho que um ano antes de eu fazer o curso para eu poder me tornar maquiadora profissional, eu fui me, assim, familiarizar com cílios, fui começando a tentar aprender. E, assim, era uma luta. Era uma luta, porque, assim, a nossa visão quando a gente vai fazer automaquiagem, ela já é muito limitada, né? E para colar cílios, então, é, assim, horrível. E aí foi aquela luta. E aí teve uma vez que, assim, eu sempre saía, gente, com cílios, mesmo eu ainda, assim, não sabendo colar cílios, eu saía, porque eu sempre acreditei que, tipo assim, isso não só para cílios, tanto para delineado, né, porque eu não sabia fazer delineado direito, eu saía com delineado, porque eu acredito que é na prática ali que você, tipo assim, vai aprendendo mesmo, que você vai aperfeiçoando seu traço, enfim. Então eu acredito muito nisso. Então, assim, já saí, sim, com um delineado não tão bacana, mas eu acho que o dia que eu mais saí com a maquiagem errada foi no dia que eu fui colar cílios. Não tinha nada no meu olho, não era esfumado nem nada, eram só os cílios mesmo. E aí eu não dei acabamento direito nos cílios, porque na época também eu não, assim,
Eu não sabia, assim, direito o que era dar acabamento nos cílios, para os cílios ficar pretinho, sabe? Assim, eu não sabia o que que era. Eu fui aprender mesmo a colar cílios. Barulho de carro na rua. Eu fui mesmo aprender a colar cílios quando eu fui fazer o meu curso profissionalizante, né? Que eu me tornei maquiadora profissional. Porque antes eu tinha muita dificuldade também. Então, assim, eu não sabia o que era isso de dar acabamento. E aí eu não tinha dado acabamento, eu só passei a cola, colei os cílios ainda torto. E aí, tipo assim, tudo aqui aparecia branco, sabe? Assim, a cola parecia branca. E ainda não era uma cola boa, porque eu também não tinha noção do que era cola boa de cílios, assim, direito. Então, assim, era dessas colas super baratinhas que você compra, assim, nessas vendinhas de perto de casa. E aí tava tudo branco. E assim, na hora que eu tava assim, com o olho aberto, não dava pra ver. Mas assim, no decorrer do dia, eu piscando o olho assim, que a gente vai piscando mesmo, lógico que aparecia assim os cílios branco. E aí na hora que eu cheguei em casa, que eu vi, eu falei assim, não, não tem condição. Então, assim, esse dia eu saí assim meio errada, mas foi mais ou menos um aprendizado. E depois desse dia eu comecei a tomar mais cuidado também, né? Eu lembro que eu não lembro certinho, mas assim, eu lembro que depois desse dia eu fui tomando outros cuidados, eu fui treinando mais cílios. Então, assim, eu acredito que é isso, sabe? Eu acho que nesses erros, vamos se dizer assim, nessas coisas de passar vergonha, sabe, na rua, da maquiagem não tá tão bacana. Isso é um super conselho pra quem tá iniciando agora. É que a gente aprende, que aí dá mais vontade da gente, tipo assim, aprender, porque a gente não quer passar isso de novo na rua, entende? Então, assim, eu sempre tive isso na minha cabeça, e por mais que eu ainda não tava fera, eu nunca tive assim, nossa, não vou fazer isso porque eu não sei fazer. Não, vou fazer, na hora que eu aprender, tá tudo certo, e é a minha evolução. Então, assim, eu sempre tive isso na cabeça, sabe? Terceira pergunta, qual foi o produto que mais me decepcionou? Gente, eu acredito que não tem, assim, um produto em específico que mais me decepcionou. Tem uma coisa, assim, nos produtos de maquiagem, nas marcas de maquiagem, que me decepciona até hoje, que é a questão muito do racismo cosmético, né? Porque, infelizmente, tem muitas marcas que, assim, tem 8 tons de base, e aí, assim, 5, 6 tons são pra peles brancas. E aí tem, tipo, 3 tons pra peles negras. Então, assim, é uma coisa que eu me decepciono muito. É... Batom. Antes de eu. Nem antes de eu começar a maquiar, quando eu tinha acho que uns 9 anos, que eu nem maquiava direito. Eu sempre fui vaidosa, mas eu não maquiava, assim, eu só gostava de passar gloss, batom, enfim. E eu passava batom e eu não entendia porque que aquele batom em específico não ficava bacana em mim. E eu nunca, assim, entendia quando eu era pequena, não gostava. E aí depois, quando eu fui crescendo, fui estudando, eu fui entendendo, porque é um batom muito abaixo do meu tom de pele, e aí não fica bacana, né? Com o lip combo pode ficar, mas só o batom não ficava bacana. E infelizmente, até hoje, tem muitas marcas que lançam batons, enfim, muito claros, que, tipo assim, bacana, na pele branca fica lindo, mas na pele negra não fica, porque fica muito abaixo do nosso tom. Então, assim, é uma outra coisa, assim, com maquiagem que eu me decepciono, com essa questão de base, com essa questão de batom, que sempre acontece comigo, de, tipo assim, de eu ir em lojas de maquiagem, muitas vezes comprar alguma coisa, comprar, por exemplo, base, e não ter do meu tom. Então, assim, e eu acho um absurdo, porque, cara, é uma loja de maquiagem, entendeu? Não tô, tipo assim, sabe, numa loja de qualquer outra coisa, que tem só umas maquiagenzinhas ali, só por ter. Não, é uma loja de maquiagem. Cara, não tá fazendo mais do que obrigação, sabe? Mas das peles brancas tem, assim, de todos os tons, de todas as marcas, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu me decepciono até hoje, sabe? Muito. Mas, assim, enfim, claro que hoje já melhorou muito também, porque antes era super difícil, hoje já melhorou muito, mas ainda acontece muito, sabe? Então, assim, é isso. Fico bem chateada, mas vamos continuar aí evoluindo e acho que a gente falar sobre isso também começa a conscientizar outras marcas, sabe? Então eu acho que é importante a gente ter esse poder de fala e realmente falar sobre também, sabe? Qual é a make que você faz no automático? Gente, eu acredito que todas. Todas assim, né? É, não é me achando em nada, mas é porque assim, maquiagem pra mim já é uma coisa tão no automático que assim, eu faço maquiagem ali no meu dia a dia, é o meu trabalho, eu preciso fazer, e aí eu tô ali fazendo, e quando, sabe, é claro que assim, às vezes eu já penso, assim, nossa, hoje eu quero fazer uma maquiagem assim, tô muito afim de fazer uma maquiagem desse jeito hoje. Claro que eu penso, porque eu sou daquela tipo de pessoa que pensa na hora que vai arrumar, sabe, fica doido pra poder arrumar. Mas assim, se eu tiver que fazer uma maquiagem rapidão também no automático, eu vou fazendo, e se eu quiser fazer um esfumado no automático, eu vou fazendo. Eu acredito que o esfumado que eu faria no automático é um esfumado marrom, porque o esfumado preto é um esfumado que, assim, exige mais cuidado, mais detalhes, então você precisa
tem um tempinho maior também, é um esfumado que tem que ter bem cuidado pra poder fazer algumas coisas, porque preto é super fácil de manchar. Então eu acredito que se fosse um esfumado, eu iria automaticamente no marrom, sabe? Que é um clássico, enfim. Mas eu acredito que, assim, qualquer tipo de maquiagem eu já iria ali fazendo automático, porque aquilo eu já treino pra caramba, faço sempre. Então, assim, sabe? Eu acho que tudo assim eu conseguiria fazer no automático. Mas se a gente fosse levar pro lado, por exemplo, de esfumado, eu faria, assim, esfumado marrom no automático. Eu acredito que uma pele, eu faria uma pele mate no automático, pra poder ser mais rápido, dependendo da ocasião, dependendo do que acontecesse, né? Se fosse uma coisa assim, de ter que fazer muito rápido, eu acredito que eu faria uma pele mate, pra mim não ter que vir com produtos em creme e depois fazer a parte dos produtos em pó, que demoraria mais, entendeu? E o gloss seria uma coisa automática que eu pensaria, que eu, né, adoro gloss. Então, gloss eu sempre iria assim no automático. Mas no geral, acho que tudo pra mim também seria super ok. Já atendeu passando mal? Gente, atender passando mal, assim, atendimento social, não que eu esteja lembrada. Eu acredito que não. Acho que eu nunca atendi, assim, atendimento social passando mal. Mas já passei mal e tinha que gravar conteúdo pra poder entregar a publicidade. E aí eu tive que me virar nos 30 mesmo, passando mal, maquiar, fazer vídeo, fingir que tava, assim, olha, super de bom humor, super maravilhosa, super simpática, sendo que por dentro eu tava, assim, passando muito mal, com febre, enfim, mas tive que me virar nos 30 e entregar o trabalho. Então, assim, em atendimento social nunca. Mas em gravação, assim, pra entregar publicidade já, tá? Bora pra próxima pergunta. Qual é o truque rápido que você tem pra make? Um truque rápido, gente, eu acredito que seja fazer uma maquiagem simples, tipo assim, simples coisa assim. Uma pele, às vezes você vai fazer uma pele toda com contorno, blush, enfim, mas a pele com a base, e aí você quer, assim, dar um volume nos cílios, porque, gente, o olhar é, assim, uma das partes super cruciais também da maquiagem, que dá todo um tchan. E aí, às vezes, você não vai fazer um esfumado nem nada, vai fazer só um rímel. O que que você faz? Você faz primeiro a. Passa primeiro a base. E aí você já passa a primeira camada de rímel. Eu vou fazer um vídeo ensinando pra vocês a como que eu gosto de fazer meus cílios só com máscara de cílios, quando eu não tô usando cílios postiços, tá? Porque eu tô devendo esse vídeo também pra vocês, então eu vou fazer. Você já passa a primeira camada e vai deixando a primeira camada secar. E aí você vai acabando de selar a pele com pó e tudo mais, se você não for assim, ter esse tempo de passar blush, enfim. E aí, secou um pouquinho, você vem com uma camada. Aí você vai fazer outra coisa na maquiagem, tipo a sobrancelha ou a boca, enfim. Espera mais um pouquinho e vem, sabe? É um truque que eu sempre faço. Uso no dia a dia mesmo. Tipo assim, eu vou fazer minha maquiagem, não vou colar cílios. Eu pego, passo a primeira camada, eu vou fazendo outra coisa na maquiagem. E aí, depois eu pego, espero um pouquinho, vou lá, passo, fazer uma camada caprichada. Queria tô falando com vocês. Barulho de carro. Vou ensinar pra vocês direitinho como é que eu gosto, como é que eu vou mexendo assim com o aplicador, vou mostrar pra vocês. Mas assim, vou fazendo uma coisa, espero secar um pouquinho os cílios e aí depois eu vou, porque eu passo muita camada, gente. Eu gosto de passar assim várias camadas de máscara de cílios quando eu vou usar cílios postiços, porque eu acho que dá aquela levantada no olhar. E aí me ajuda a otimizar o tempo, porque já por si fazer esse tanto de camada demora, entendeu? E aí se você ainda for deixar pra poder fazer só os cílios, tipo assim, vou fazer tudo pra depois passar o ruim, vai demorar muito mais. Então você passa, vai fazendo outra coisa, depois você volta com a camada, vai fazendo outra coisa na maquiagem, depois você volta com a camada. Então, assim, é uma dica que eu adoro. E eu uso sempre, tá? Sempre mesmo. Qual que é meu produto barato favorito? Gente, meu produto barato favorito. Assim, vou falar assim, uma marca de produtinhos baratinhos, que assim, é uma marca que eu curto pra caramba, porque tem uma ótima qualidade e tem um preço excelente, tá? Que é a Jasmine. A Jasmine, assim, é perfeita. Ela tem ótimos produtos. Esse gloss que eu tô usando é deles, inclusive. É, é muito bacana, gente. A paleta deles é super pigmentada. O gloss deles, nossa, o gloss deles de mel, assim, hidrata pra caramba. E é num preço super ok. A máscara de cílios deles é uma máscara de cílios baratinha, mas que entrega um resultado, assim, fenomenal. Vocês não estão entendendo o resultado que entrega. Então, assim, é uma marca que eu gosto bastante dos produtos e que tem um preço super acessível. Então, se você também tá aí iniciando com a questão da maquiagem, não sabe o que comprar e também não tem dinheiro pra poder investir agora, é uma marca que eu super indicaria, tá? É... Vamos para a próxima pergunta. O que ninguém diria sobre você? Uma coisa que acho que ninguém diria sobre mim, que eu falo sozinha. Gente, eu falo sozinha.
E é uma coisa, tipo assim, super automática, super natural. Quando eu vejo, tô falando, aí minha mãe fala comigo assim, você tá conversando com quem? Eu falo com ela assim, ninguém, entendeu? Então, assim, é isso. Eu converso sozinha. E uma outra coisa também que eu não sei, assim, acho que vocês não imaginam de mim, é que eu tenho a cara muito fechada. Acho que vocês talvez não imaginem, porque eu sou muito comunicativa, sempre tô aqui conversando com vocês, mas eu tenho a cara muito fechada. Todo mundo pega e fala comigo assim, nossa, você tem a cara fechada, né? Fala comigo. E aí tem muita gente também que, assim, que hoje, tipo, é meu amigo, conversa comigo, fala comigo assim, não, eu tinha maior medo de pegar, chegar e conversar com você, porque você tem a cara tão fechada, que eu tinha medo. Mas aí depois que, tipo assim, eu te conheci, eu vi que você é super de boa, inclusive tem até uns parafusos a menos. Então, assim, eu tenho a cara muito fechada. Eu acredito que vocês não devem perceber, porque, né, tô sempre conversando e tal. Mas eu só tenho a cara mesmo. Sou bem de boa. Vamos pro próximo. Próxima pergunta. É a penúltima, tá? Qual é o seu maior defeito? Gente, acho que meu maior defeito, eu acho que é tipo assim, como é que eu posso explicar? Eu trabalho pra caramba, né? E aí, assim, muitas vezes eu acredito que eu deixo de fazer algumas coisas por causa do trabalho. Algumas coisas assim, a maioria das coisas. E aí eu fico com muita preguiça de fazer as coisas, porque eu trabalho muito. Deu pra entender? Eu acredito que seja um defeito, sim. Poderia falar assim, não, eu sou perfeccionista. Porque eu sou um pouquinho. Mas eu não queria falar isso. Mas é porque, assim, realmente, e eu na adolescência, 17 anos, que eu, né, agora tenho 17 anos, gente, eu tenho percebido isso em minha pessoa. E eu vejo que, tipo assim, é um defeito meu. Porque eu até poderia ter a possibilidade de sair mais. Mas às vezes eu não quero, porque, sei lá, tô cansada, trabalhei, não sei o quê, tenho uma rotina pesada, tenho um monte de coisa pra resolver. E aí, assim, eu não consigo, tipo assim, tô com um problemaço pra poder resolver. Eu não consigo, tipo assim, vou curtir, quando eu voltar eu resolvo. Não consigo. E ainda não consigo. Teve uma vez que minha mãe, acho que era carnaval, minha mãe queria pular um bloquinho. E eu tava, nossa, assim, estourou uma bomba na minha cabeça com o problema pra eu resolver de gravação. E aí, assim, eu lembro que eu chorei, assim, a madrugada inteira. E aí, de dia, minha mãe queria que eu fosse com ela pra eu poder curtir mesmo. A minha mãe queria que eu fosse só pra eu poder distrair a cabeça. E assim, eu fui arrastada, mas eu fui puta. E aí, assim, eu fiquei lá, mas fiquei com a cara fechada, não consegui curtir o evento. Fiquei lá assim, sabe? Então, assim, eu não consigo. Eu acredito que seja realmente um defeito meu, sabe? Eu sou muito assim, sabe, com as minhas coisas. Eu acredito uma outra coisa também que seja um defeito meu, eu ficar muito puta com a falta de comprometimento dos outros. Porque eu trabalho, hoje eu trabalho sozinha aqui, mas assim, já teve uma época que eu fiz um teste de trabalhar com mais uma pessoa pra poder fazer as coisas. Só que assim não deu certo, gente, porque infelizmente as pessoas não vão ter o mesmo cuidado, o mesmo trabalho, assim, pelo seu trabalho. Deu pra entender? Tipo assim, eu dou minha vida nisso aqui que vocês estão vendo aqui no Instagram, eu dou minha vida, entendeu? Tudo da minha vida gira em torno, tudo que eu penso, tudo que eu oro, tudo que eu faço gira em torno disso aqui. E infelizmente, outras pessoas, como é delas, elas não vão ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo, o mesmo comprometimento, porque não é delas, entendeu? E isso é uma coisa que, tipo assim, me deixa, não sei explicar, acho que seja um defeito meu, sabe? De não, sabe? De ficar muito nervosa com essas coisas. Então, assim, acho que esses são meus defeitos. Tem mais algo? Assim, claro que tem vários, né? Assim, a gente tem vários defeitos sempre. Mas eu acredito muito que quando eu meu, seja, tipo assim, como das coisas não acontecem assim, conforme eu planejei. É claro que assim, eu entrego nas mãos de Deus, falo assim, ó, Deus não aconteceu e tal, você sabe de todas as coisas, mas eu não deixo de ficar assim, chateada, sabe? E aí, assim, é muito chateada, de chorar horrores. Mas depois eu pego, visto a máscara mesmo, e finge que tá tudo certo, e enfim. Bora para a última pergunta. O que te deixa mais feliz? Eu acho que o que me deixa mais feliz, gente, é ver o orgulho da minha mãe por mim, né? Eu trabalho muito, né? Como eu falei, vocês, eu dou minha vida nisso aqui. E a minha mãe me apoia em tudo, sabe? Assim. E eu na Jasmine, que eu fui para um evento da Jasmine em São Paulo, eu ver, assim, como minha mãe ficou orgulhosa, sabe? Quando o convite chegou, de ver como minha mãe ficou orgulhosa de mim. Quando ela viu as fotos que eu fiz, os conteúdos que eu fiz para Jasmine, e ter sido convidada para ir para São Paulo para uma marca, assim, ver o orgulho da minha mãe, assim, sabe? Isso me deixa muito feliz, porque tudo que eu faço aqui eu faço de coração, sabe? Assim, e eu entrego tudo pra Deus, assim, que eu faço aqui. Então, assim, ir pra esse evento da Jasmine em São Paulo foi uma resposta de oração. E eu falei isso, inclusive, num post no Instagram, foi uma resposta de oração. E isso me deixa muito feliz, sabe? É muito gratificante ver o orgulho que a minha mãe sente por mim
e ver também como o meu trabalho tá sendo reconhecido, sabe? Porque assim, não é fácil, gente. A gente passa por muita coisa. Vocês me veem aqui sempre, mas a gente passa por muita coisa. Muitas vezes por trás das câmeras, e aí a gente tem que fingir que tá tudo certo. Então, assim, é muito gratificante ver que, assim, eu não desisti, sabe, do meu sonho, e realmente eu ser reconhecida a ponto de ser convidada para poder ir para São Paulo foi, que nem eu falei, realmente uma resposta de oração, assim, sabe? Então, isso me deixa muito feliz, sabe? Ver o carinho de vocês também, aqui comigo, todo mundo que vibrou pela minha conquista de ter ido para São Paulo trabalhar, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que me deixa, assim, muito grata, me deixa muito feliz, porque eu faço, assim, de coração, sabe? Tem gente que fala assim, ah, faço só pelo dinheiro, não sei o que, não é, sabe? Assim, eu faço de coração, porque é uma coisa que eu gosto pra caramba de fazer. Eu falo com minha mãe, eu falo com minha mãe assim, mãe, eu tenho prazer de trabalhar, sabe? Eu tenho prazer de pegar, pode dar trabalho, eu posso, assim, ter dia ficar puta com as coisas, assim, de gravação que acontece, mas, assim, eu tenho prazer de pegar, de trabalhar e de ver que eu consegui entregar um conteúdo de qualidade, sabe? Eu tenho prazer mesmo, assim. Então, tudo que eu faço aqui de coração aberto, sabe? Eu faço querendo realmente ser um fenômeno na minha área, porque eu quero ser um fenômeno na minha área, entendeu? E eu não tenho dúvida que eu vou ser, porque Deus me capacita para isso. E eu não tenho dúvida que eu sou escolhida de Deus para isso. Então isso é uma coisa que me deixa assim muito feliz mesmo. Me emocionei um pouquinho aqui no final, né? Mas enfim, eu vou finalizar o vídeo, porque o vídeo também tá grande, né, gente? Mas assim, muito obrigada a todo mundo que me acompanha aqui sempre. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês querem aqui no canal do YouTube pra eu poder trazer pra vocês, tá? Sempre tento estar atenta aos comentários pra eu poder estar lendo, tá? Então deixa aí, se vocês querem alguma dica de maquiagem ou, enfim, outro formato de vídeo também, deixa aí que eu vou estar lendo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.